Boa tarde, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos começar mais uma semana e como foi o nosso acordo, hoje teremos aula de arte e geografia, tá certo? Desde já quero desejar a vocês um bom início de semana. Na aula passada sobre arte, a gente viu sobre a xilogravura, certo? Que são esses tipos de artes aqui, feitos antigamente e é muito encontrado aqui pelo Nordeste do nosso país, tá bom? Pedi para vocês fazerem essa atividade que era para você falar sobre cada uma dessas artes aqui. Vocês já me mandaram as fotos, então tudo certo, tá bom? Vamos lá começar nossa outra aula para a gente terminar este capítulo, tá bom? Na página 17, certo? Depois da atividade de vocês, aqui tem o que as outras pessoas pensam sobre. Quando falamos de arte, é necessário entender a importância de contemplarmos as obras de arte. Elas nos permitem ter uma nova visão de mundo e pensar sobre nós, seres humanos, possuidores de sentimentos contraditórios. Quando a gente fala sentimentos contraditórios, é que cada, cada arte que vocês fizeram, cada arte que vocês responderam aqui, provavelmente cada um teve uma interpretação diferente, certo? Então isso quer dizer que nós temos opiniões contraditórias e sentimentos contraditórios. Pode ser que nessa imagem aqui que fala sobre criação, pássaros e peixes, alguém teve uma interpretação de uma coisa que não tinha muito sentido. Já outra pessoa apenas olhando viu que tinha bastante sentido, que faz parte mesmo da criação, de como vivem pássaros e peixes. Então, são opiniões, são sentimentos contraditórios. Cada um pensa de um jeito, certo? Não só em arte, mas em relação a tudo na vida, tá bom? O texto abaixo sugere um novo olhar sobre a arte e as obras de arte que representam o nosso cotidiano. Então, olha, pequena viagem pelo mundo da arte. Poderíamos dizer de modo bem simples que a arte é um produto da criatividade humana que, utilizando conhecimentos, técnicas e um estilo ou jeito todo pessoal, transmite uma experiência ou uma visão de mundo, despertando emoção em quem a usufrui. Quanto mais intensa essa experiência e mais ampla essa visão de mundo, maior emoção a arte desperta. Você vê um quadro alegre e luminoso, por exemplo, e fica contente, ou se acalma contemplando uma pintura de cores suaves, ou ainda sente medo diante de um quadro que mostra uma cena violenta. Existe um autor, um pintor, que ele dizia que as obras de arte são como sonhos, né? Você pode ter vários sentimentos, e é justamente o que a gente falou aqui. Você pode se acalmar, você pode ter medo, você pode se alegrar. Então, tudo isso são sentimentos contraditórios e interpretações diferentes, certo? A emoção despertada por uma obra de arte varia muito de indivíduo para indivíduo. Um dia você vai ao cinema com um amigo, os dois assistem ao mesmo filme e um sai dizendo que chatice, enquanto o outro não para de repetir que beleza. Um se entediou e outro se empolgou, porque cada um entendeu o filme de um jeito. É muito singular cada sentimento que você sente quando você vai ver um filme no cinema. Quando a gente fala no cinema, é porque o cinema também é uma obra de arte, certo? Os filmes, desenhos, até quadrinhos são tudo obra de arte, tá bom? Então, quando a gente fala em obra de arte, não é somente quadro, pintura, não. É todo tipo de arte, inclusive cinema, que também é considerado um lazer. Se vocês estão estudando ética, né? Vocês viram que tem alguns capítulos que falam sobre lazer, né? Então, você pode ter um lazer observando obras de arte. E nisso está um dos fatores que constituem a grandeza da arte. Ela permite várias interpretações, várias leituras, quer dizer, várias formas de ver o mesmo produto artístico, e por isso desperta os mais variados sentimentos, alegrias ou tristeza, serenidade ou inquietação, confiança ou medo. E muitas vezes também nos leva a pensar sobre o homem e o mundo, sobre nós mesmos e os outros. Então, muitas vezes você conseguiu ver um filme que provavelmente ficou na sua cabeça e você pensou, eu quero fazer isso também, eu quero ser assim, eu quero
provavelmente para ser uma pessoa melhor. Então, a arte, os tipos de arte, eles têm esse poder, né, de persuasão, de lhe convencer a ser uma pessoa melhor ou até mesmo, né, ser uma pessoa pior. Existem muitas pessoas, existem muitos debates por aí que falam sobre jogos, que é uma obra de arte, né? Inclusive aquele jogo Free Fire, que eu sei que alguns conhecem. Alguns estudos apontam, alguns estudos não, né? Alguns comentários apontam que ele não é bom para um adolescente, para a criança, por ser um jogo violento e pode influenciar. Então, de fato, podemos saber que ele pode sim influenciar no comportamento de cada um, cada jogador. Eu não estou querendo dizer também que quem joga vai ser um atirador profissional, quem joga vai matar, não. Né? Existem N possibilidades. Você pode jogar por diversão, por lazer, né? E você pode também trazer aquilo como um problema para a sua vida, tá bom? Eu espero que muitos aqui, né, que eu sei que alguns jogam como Diego, tenham isso como uma diversão apenas, como um lazer, tá bom? Após lermos esse texto, a gente vai fazer uma atividade aqui que eu cobri a resposta para vocês não verem, certo? Aqui, olha, a parte do texto, pequena viagem pelo mundo da arte, que é o que a gente acabou de ler, podemos afirmar que quando um artista realiza seu trabalho, ele pensa de alguma maneira no seu convívio social, então você vai responder e justificar por quê. No segundo, sabemos que existem inúmeras formas de um artista representar um povo. Com a ajuda da internet, de livros ou enciclopédia, pesquise ao menos 2 pintores que representaram o povo em suas obras. Lembre-se de que, ao pesquisar a vida desses pintores, é importante também ver quais são suas influências artísticas e suas principais obras. Então vocês podem usar aqui a internet para responder, tá bom? No caderno. Terceiro, aprecie a obra de Peter Bruegel, Jogos Infantis, na qual ele apresenta uma cena do cotidiano do universo infantil. E vocês vão responder letra A, B, C, D. Do lado, olha, essa imagem aqui é muito interessante mesmo. Olha. O nome dessa imagem é Jogos Infantis. Então só você observando, você sabe que a imagem ela é justamente o tema dela. Jogos infantis. Você vê várias pessoas jogando, brincando, tá bom? Na letra A, quais são suas impressões em relação à obra de arte apresentada? Letra B, de maneira geral, qual cena do cotidiano a obra representa? Letra C, o que podemos deduzir das cores na pintura de Pierre Bruegel? D. Para aprofundar e conhecer ainda mais o trabalho de Pierre Bruegel, faça uma pesquisa e escreva em seu caderno um pouco sobre sua vida e suas principais obras. Quarto, segundo alguns historiadores da arte, o quadro mostra cerca de 84 brincadeiras e jogos, grande parte deles conhecidos ainda hoje. Você conseguiria identificar algumas dessas brincadeiras e alguns desses jogos? Então você vai olhar aqui nessa imagem, que no livro você está mais ampliada, e vai ver quais são as brincadeiras, quais são os jogos que tem aí, e botar aqui, e colocar, escrever aí, certo? Não são todos, porque não cabem todas, tá bom? Terminando a atividade, a gente vai para o último tópico que fala sobre a arte rupestre. Vocês veem muito isso em história, certo? Arte rupestre é o termo empregado para denominar manifestações artísticas da pré-história, com início no período Paleolítico Superior. Encontrada em todos os continentes, a arte rupestre divide-se em 2 tipos: a pintura rupestre, são composições feitas com pigmentos, e a gravuras rupestres, são imagens gravadas em incisões na própria rocha. Certo? A diferença é essa: pintura rupestre são apenas pigmentos, gravuras são imagens, tudo feito em rochas. O estudo dessa arte permite que os pesquisadores conheçam mais e melhor os hábitos e a cultura dos povos da antiguidade, fornecendo informações preciosas acerca da pré-história. No ano de 1902, os especialistas aceitaram a ideia de que a arte rupestre é obra dos homens da pré-história. Então vejam, desde antigamente, aquelas artes, aquela imagem em pedra, somente em 1902 foi que eles foram, ou seja, pouco mais de um século, é que os especialistas aceitaram isso como uma arte, como um tipo de arte, tá bom?
A origem e a descoberta da arte rupestre. Estudos recentes estimam que a arte rupestre teve início quando o homem de Cro-Magnon se estabeleceu na Europa, deslocando o homem de Neandertal. As pinturas da caverna de Altamira, na Espanha, foram encontradas pela primeira vez por Marcelino Sanz de Saltola, no século XIX. Nessa época, os estudiosos consideraram essas pinturas como fraude. Olha, ainda hoje, né? Ainda hoje, muitas dessas pinturas são consideradas alguns fraudes por terem tanta perfeição, tá bom? Então essa foi uma pintura que foi encontrada numa caverna e provavelmente eles descobriram que foi um, uma pintura da pré-história. Após isso, os especialistas em pré-história consideraram as pinturas como prova de mentes primitivas e, no decorrer do século XX, formou-se e aceitou-se largamente a ideia de que os homens pré-históricos possuíam a mesma capacidade intelectual e artística do homem moderno. As pinturas mais antigas estão na caverna de Chauvet, na França, certo? Então, olha, vejam só essa pintura, que perfeição, tá bom? Existe um site que mostra todas essas pinturas, a caverna de Chauvet, lá na França, que mostra muito, tá bom? É um patrimônio mundial e tem muitas imagens dessas lá, todas guardadas. As principais características da arte rupestre. A denominação arte rupestre engloba as representações artísticas, desenhos, símbolos e sinais pré-históricas feitas em paredes, tetos e outras superfícies de cadernos, abrigos rochosos e ao ar livre. Então, olha, não era somente em caverna, eram também em abrigos, né, algumas casas de pedra e também pedras ao ar livre, que eram encontrados todos esses desenhos, essas imagens. No geral, exibiam representações de plantas, animais, pessoas do período em que viviam e imagens do seu cotidiano, tais como rituais, danças, caças, alimentação e etc. Ademais, o homem pré-histórico também se expressava por meio de escultura em madeira, osso e pedra. Na produção das pinturas nas paredes das cavernas, os povos da antiguidade utilizavam sangue de animais, pedaços de rochas, ossos, argila, saliva e etc. Tudo isso para compor todas essas pinturas, certo? Ou seja, aquele homem, aquelas imagens que passam antigamente, que o homem da pré-história era um homem leso, burro, não tinha sabedoria, na verdade, não passa de informações que não foram confirmadas, né? Porque ainda podemos definir que o homem, né, o ser humano é uma espécie que vive em constante evolução, porque ele sempre vai evoluindo mais e mais, né? Existem alguns uns bebês que hoje em dia que já nascem com dentes, então isso é um tipo de evolução. Existem os dentes cisos que não têm função nenhuma. Tem pessoas que hoje não nascem mais com eles, certo? Ou seja, isso é um tipo de evolução. E naquele período pré-histórico, podemos ver que o homem também foi evoluindo muito de lá para cá, principalmente hoje em dia com o uso da tecnologia, tá bom? Na outra página vocês têm uma atividade para fazer, certo? E eu vou dizer a vocês qual vocês vão fazer. Vocês vão fazer do primeiro até o sexto quesito, tá bom? Somente. Página 20, primeiro ao sexto quesito, apenas, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula de arte, certo? Espero que vocês tenham entendido sobre arte rupestre, sobre os tipos de arte da antiguidade, tá bom? Tenham uma boa aula e qualquer dúvida estou aqui. Abraço a todos. Tchau.